Começou a gravar. Bom, então, o que acontece? O desejo de empresas e pessoas, no final das contas, é a mesma coisa, até porque empresas são feitas de pessoas, não foge muito. Todo mundo quer ser diferente. Vocês estão aqui estudando e procurando se capacitar, porque é óbvio, vocês querem o melhor, tá? Vocês querem ser melhores profissionais, vocês querem ter uma estabilidade de vida, vocês querem ter recurso financeiro, sabe? Vocês querem parar em linha geral de contar moeda. Só que o universitário sabe o quanto é ruim. Vocês são um jovem adulto, o mundo está cheio de coisas legais e vocês não podem fazer nunca nada porque nunca tem dinheiro. Então, vocês estão ansiosos para começarem a ter acesso às coisas boas, as poucas coisas boas, na verdade, que o mundo adulto traz para a gente. Só que para que isso aconteça, em algumas medidas vocês precisam se destacar. E aí vem essa conversa da vantagem competitiva. O que é isso? Trata de você ter um atributo ou uma característica que só você tem, tá? Então, por exemplo, agora há pouco eu brinquei de vidente e eu listei coisas, atributos que são iguais a todos vocês. Quando eu trabalhava em processos seletivos, contratava bastante gente, dependendo da vaga, não é da época de vocês, mas eu me sentia a Xuxa jogando cartinha pro alto, porque eu pegava um currículo daqui, outro dali, os currículos eram exatamente iguais. Não tinha diferencial, sabe? Todo mundo, por exemplo, fazendo contabilidade ou administração, todo mundo mais ou menos com a mesma faixa etária, todo mundo, sei lá, com CNH, tinha poucos diferenciais. Então, uma tarefa que vocês têm de agora até o final do curso de vocês, isso pode estar mais ou menos próximo, vocês pensarem em termos do que é que vocês têm de diferente dos outros. E não basta ser assim, diferente cabelo azul, sabe? Diferente exótico. Tem que ser algo que o mercado valorize, que você dê conta de fazer, ou seja, que seja sustentável com o passar dos anos, ou seja, que você não se arrebente fazendo. E também tem uma coisa importante, que te confira valor extra. E por valor nós estamos falando de clientes que valorizam aquilo que você está fazendo, tá? E valorizam tanto que estão dispostos a pagar mais. E aí tem algumas notícias que são um pouco chatas. Essa vantagem competitiva, a gente constrói de duas formas. A gente já sabe no que é bom. A gente já tem alguma ideia de alguma área na nossa profissão, daquilo que a gente gosta, e a gente foca muito naquilo. Algum de vocês já assim escolheu uma área, já percebeu que é bom em alguma coisa dentro da área de vocês? Pelo silêncio, eu tô achando que não, né? E tem a parte 2. A parte 2 de você descobrir uma vantagem competitiva, aí é triste dizer, mas literalmente é batendo a cabeça. Vocês vão entrar no mercado cruz, vocês vão entrar no mercado pastando mesmo, em algum momento vocês vão descobrir, por tentativa e erro, no que é que vocês são bons, tá? Disciplinas como essa que eu estou oferecendo para vocês, elas têm alguns objetivos, tá? Para mim, o objetivo central é vocês refletirem a respeito do que é que vocês têm de talento, o que é que vocês têm de bom que vocês podem explorar e com isso se tornarem diferentes, tá? Antes que vocês falem, não, eu não, isso não é papo de coach, tá? Inclusive, eu não gosto da maioria dos coaches, eu acho um bando de gente picareta. Eu vou trazer aqui pra gente uma série de instrumentos, de técnicas, de conteúdos que são bastante precisos e cientificamente validados, tá? Não vai ter muito aquela coisa do acorde às 5 da manhã e tome suco verde que a sua vida vai melhorar, porque também isso é balela, tá? Então, objetivos é disciplina. A gente vai ver coisas que vão cair em concurso. A gente vai falar principalmente sobre o jeito como o mercado funciona e para onde o mercado está indo. A gente vai entender um pouco sobre como as empresas funcionam. Isso é importante para vocês, porque vocês irão trabalhar em instituições ou irão fundar instituições, então é importante ter uma noção de como elas funcionam.
E, óbvio, eu quero que vocês todos tenham pelo menos noção da importância de construir uma vantagem competitiva, tá? Para que vocês não sejam exatamente iguais a todos os colegas de sala que hoje estão estudando com vocês. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Alguma novidade, alguma dúvida? Tudo certo. Beleza. Tudo Tudo bem. certo. Se eu estiver falando muito rápido, alguma coisa assim, vocês vão me falando, porque às vezes eu me empolgo e piro na batatinha, tá? Outra coisa que vocês vão perceber é que, eventualmente, na nossa aula, eu sempre vou colocar alguma atividade para a gente fazer junto, a gente ver algum vídeo, porque, sinceramente, é chato ficar olhando para minha cara o tempo todo e ficar só ouvindo a minha voz, né? Então, eu sempre vou trazer alguns elementos para vocês ficarem um pouco mais atentos, para vocês gostarem mais, para servir de exemplo, né? E outra coisa, eu não, caso vocês queiram ligar a câmera, essas coisas, vai ser legal, mas caso não, eu também não faço questão. Porque eu também sei que tem toda aquela questão de você usar a câmera, você também come dados do seu pacote de internet, e assim, não por minha causa, tá? Então, quem quiser ligar, liga, quem não quiser, para mim tá tudo certo. A única coisa que eu peço é que vocês façam que nem a dona Lara. Coloca uma fotinho para eu saber quem é quem, tá? Caso vocês não queiram ligar a câmera. Porque, assim, eu queria pelo menos saber com quem que eu tô falando, porque eu estou torcendo para muito em breve estarmos todos no campus e eu ter a chance de conhecê-los pessoalmente, tá? Não precisa ser agora, a gente pode fazer tudo isso depois, né? Então, ó, na aula de hoje, eu só vou fazer provocações, porque eu já sabia que vocês iam chegar aqui, sinceramente, cansados, né? A gente tá, assim, a gente tá começando o semestre em dezembro, cara. Quem não tá cansado, né? Vocês, na verdade, já estão, se bobear, tá aí o Mendes assistindo a aula comendo panetone. Rodrigo montou árvore de Natal ontem com o irmão caçula dele. Então, vocês estão com a língua de fora, eu entendo isso. Então, vocês não tiveram tempo ainda de abrir um Moodle, de ver, né? Então, ó, toda semana, tentem separar um tempo para assistir a aula, tá? A aula sempre vai ter qualquer coisa entre meia hora e 1 hora e pouquinho, tá? Eu sempre tento não estourar muito tempo disso. Coloquei no YouTube para vocês poderem assistir aos poucos, colocar acelerado, pôr o fone e escutar enquanto vai a casa, enfim, para que vocês tenham flexibilidade para construírem isso da forma que vocês quiserem. A única coisa, gente, que assim, por favor, não percam, são as datas das atividades, tá? Com as datas das atividades, aí não tem nem choro nem vela, porque tem uma semana para fazer, tá? Então, e as atividades sempre são baseadas na aula gravada que está no YouTube. Então, assim, vocês podem adiantar, né? Não precisa esperar até domingo. Dá para fazer antes. Bom, a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre história, tá? Algum de vocês não gostava da disciplina História no ensino médio? Preferia mais exatas, talvez? Eu não. Foi a minha única recuperação quando eu estava na escola, História. Lara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você talvez não tenha gostado de História, porque no ensino médio eles ensinam História pra gente mais ou menos assim. Lei Áurea, dia tal do tal de 88, Princesa Isabel. Descoberta do Brasil, 1º de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral. Essa história de nome, data, nome, data, nome, data, nome, data, nossa, realmente não tem canto nenhum. Né? Você fala, para que eu estou vendo isso? E, de fato, por que você está vendo isso? A gente vai agora aqui fazer um passeio rapidinho, tá? Por uma história recente, para entender, em linhas gerais, por que o mundo está tão maluco hoje. E porque, enfim, o jeito como as coisas vão acontecer daqui para diante vai ser muito bom para vocês 4, mas não vai ser bom para todo mundo, sabe? Eu desconfio que o jeito como o mercado vai se organizar daqui para diante
vai ser muito excludente. E a gente vai entender direitinho o porquê disso, tá? Então, eu vou contar para vocês algumas histórias de família, tá? Vocês 4 têm avós e avós vivos? Eu tenho por parte paterna, só que só meu avô é lúcido, né? Minha avó já tem Alzheimer, né? E basicamente vive né? Sentada, não fala mais nada, né? É muito triste, né? Você vê a pessoa, Ai, vamos dizer Alisson. assim, né? O corpo tá lá, mas a mente já foi embora, né? Ai, Alisson, o marido da minha falecida avó tinha Alzheimer. Ai, que... Eu fico até arrepiada, porque, cara, que doença maldita. Fica casca. E o pior é que a personalidade da pessoa também é alterada. Então, mesmo antes da pessoa ficar lá sentada quietinha, ela já não é mais ela mesma. É muito duro, é muito difícil para a família. Eu sinto muito pelo seu pai. Seu pai deve sofrer muito com a situação. Mas se há algum consolo nessa doença bárbara, é que o doente, ele fica desconectado. Ele não, né, não tem muita noção do que está acontecendo. Vocês têm avô, além do Alisson, vocês têm avô, avó vivos? Ou tios avós, por exemplo? Sim, Parte de mãe, parte de pai? só de pai. Só de pai. Rodrigo Eu Mendes. tenho só uma avó no caso. Ela é bastante lúcida e tal, só que ela morava na roça, sabe? Ela é um pouco mais, ela não teve tanto acesso à informação, essas coisas assim. Rodrigo, acho que muito do que eu vou falar hoje você vai lembrar da sua avó, tá? E o Alisson já deve ter ouvido histórias, o Mendo também, a Lara também, né? Recentemente eu perdi minhas 2 avós, tadinhas, e, enfim, é triste quando isso acontece. Bom, eu vou falar para vocês de histórias familiares, e eu vou falar também sobre a evolução da economia brasileira. Por que é importante a gente falar de história, tá? Porque, gente, se a gente não sabe onde a gente está, por que é que a gente está numa determinada situação, a gente está condenado a repetir os mesmos erros daquilo que a gente fez antes. É aquela história. Se a gente não entende um pouquinho de história, e não precisa ser um historiador, um grande estudioso, a gente está fadado a cometer sempre os mesmos erros, tá? E a gente vai entender por que é que o Brasil hoje é de determinadas formas. E porque é que em muitas medidas o Brasil é único, tá? Não tem realmente lugar igual ao Brasil em relação a alguns aspectos, tá? Alguns muito bons e outros nem tanto assim, tá? Bom, essa época a gente vai começar a ver de 1910 até os dias atuais, tá? O que acontecia mais ou menos entre 1910 e 1939? Foi o período que aconteceu entre a Primeira Guerra Mundial e as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Como que o Brasil era nessa época? Gente, nessa época, a expectativa de vida do Brasil, vocês têm alguma ideia de qual era a expectativa de vida, a idade média do brasileiro nesse período? Entre 1910 e 1939? Vocês têm algum chute? TBT 5 a 40? Alisson, quase 42. Para você ter ideia, eu tenho 36. Mais 6 anos eu já estava com o pé na cova. Então, vocês com 24 anos, 21, 22, 27, vocês já seriam quase avós, tá? Porque imagina, vocês casando com 14, 15, com quase 30, vocês já teriam filhos adolescentes já às portas do casamento, tá? E lembrando que a idade média do casamento do brasileiro nessa época girava, no caso das meninas, entre os 13 e os 17, e no caso dos meninos, entre os 16 e os 21. Ou seja, algum de vocês aí não está solteiro? Eu estou solteiro. Alisson está solteiro. Eu também. Lara Ixi, também. eu tava lascada.
Gente, tudo ficaram pro caritó, que eles falavam antigamente. O Rodrigo ficou quieto, o Rodrigo deve estar namorando, mas ainda não sei. O caso é, expectativa de vida muito baixa, e a população se casava muito jovenzinha também, tá? Se tratava de uma época em que as famílias, assim, coisas tristes, tá? O que acontecia? Muito pouco estudo. Para vocês terem uma ideia, o Estado brasileiro começou a investir em escola somente em 1950. Sério. O Estado brasileiro, seja municipal, estadual ou federal, não estava nem aí para a escola. Por causa disso, 95% da população brasileira era analfabeta. E quer saber o que é pior? Nessa época aqui, ó, só votava quem sabia ler e escrever. Em 1910, 1920, só votava quem sabia ler e escrever. Por isso, quem votava? Gente rica. Gente rica elegendo gente rica. Então, população analfabeta, expectativa de vida muito baixa, porque, meu Deus do céu, vocês conseguem imaginar uma mocinha de 13, 14 anos sendo mãe pela primeira vez? Sem antibiótico, sem médico, sem saneamento básico? Morria. Tá? Então, do mesmo jeito que as famílias tinham muitos filhos, esses filhos não chegavam à idade adulta. Tá? Muitas crianças. Então, olha que horror. De cada 10 crianças nascidas, 4 morriam de algum tipo de doença na infância. Por isso também que as gerações anteriores eram tão duras com criança, tá? Porque o pessoal morava em sítio. A população brasileira era majoritariamente rural. Por que morava em sítio? Porque não tinha nada nas cidades, tá? Nessa época, também o Brasil estava cheio de imigrantes. E eu pergunto para vocês, algum de vocês é descendente de italiano, de espanhol, de japonês, de alguma nação europeia? Ou síria, talvez? Eu tenho descendência materna por parte do meu avô italiano. Meus bisavós vieram para o Brasil. Uhum. Então, o Alisson tem italiano, Rodrigo Mendes, Lara, Eu, portugueses. portugueses. Talvez tenham vindo depois, ou talvez estivessem aqui faz tempo, ou eles vieram depois. Ah, ixi, eu vou ficar te devendo essa, eu acho que O que você são vai avós da minha avó, que eu já não conheci. Assim, eu conheci, só que eu era bem pequenininha, então eu não Não, você não vai lembro lembrar. direito. Provavelmente eles migraram para o Brasil no começo do século passado. O Mendo está aqui falando que ele que é descendente de portugueses. O Mendo, seu nome, curiosamente, Mendo é um nome lusitano mesmo, tá? Então, eu já até brincar com você que, de fato, você é lusitano até no nome, tá? Rodrigo, pelo sobrenome Rodrigo Reis, também é português, provavelmente. Eu não sei, professora. Pelo Reis, se você for puxar a capivara da sua família, Reis é sobrenome tipicamente português do pessoal mega religioso, tá? Esse sobrenome Reis é daquelas famílias que eram ligadas de alguma forma à igreja. Não eram padres, mas eram de alguma forma ligadas à igreja. O Reis é tipo rei dos céus, sabe? Uhum, entendi. E o de Jesus também, né? Então, por exemplo, imagina você, Rodrigo Reis de Jesus, você falar, certeza que esse menino, a família dele era mega religiosa, né? Sim, sim. Enfim, nesse comecinho do século passado, o Brasil estava cheio de imigrantes, cheio, tá? Bom, meu nome não nega, né? Eu tenho descendente, meu pai é japonês, a minha mãe é italiana com alemão. Então, tipo, todo mundo que era inimigo na Segunda Guerra se misturou e deu eu e meus irmãos. Enfim, e aí, o que acontecia? Esse pessoal começou a vir aqui para o Brasil com a abolição da escravatura. Então, a partir de 1888, o que os senhores de fazenda começaram a fazer? Tentar trazer estrangeiro para trabalhar no Brasil, e daí esse pessoal ia se fixando nas fazendas, tá? Então,
Antes, a nossa população ela era relativamente homogênea. Nós tínhamos muitos portugueses, muitos espanhóis, muitos descendentes de indígenas e muitos negros, tá? Quando começou a vir esse povo todo para cá, a população também começou a melhorar, tá? Como assim melhorar? No sentido educacional. Agora, gente, olha que bizarro. Eu falei para vocês que aqui no Brasil, o governo começou a se preocupar com escola, com fazer com que a população sabesse ler e escrever só na década de 1950, tá? O governo, tô repetindo, não estava nem aí. Então, se hoje a gente fala que o governo não está nem aí, e na verdade os governos não estão nem aí, isso tem motivo histórico. O governo nunca, nem nada, né? Quem trouxe um pouco mais de instrução e novas técnicas aqui para o Brasil foram especialmente os italianos e os alemães, porque eles vinham de nações muito pobres, nações arrasadas pela guerra, mas mesmo assim, é política de Estado na Alemanha e na Itália você educar a criança desde 1700. Então, desde 1700 tem escola de educação infantil, tanto na Itália quanto na Alemanha. E olha, eram países que estavam sempre em guerra, sabe? Então, quando os colonos vieram para cá, eles já sabiam ler, eles já sabiam escrever, eles entendiam o jornal, e principalmente, eles trouxeram as primeiras indústrias para o Brasil. O Brasil não tinha indústria. Tá? O Brasil era basicamente roça, fazenda, e era isso. Esses colonos, quando chegaram para o Brasil, eles viram que não tinham nada, então, devagarzinho, eles começaram a fundar as primeiras indústrias. Deixa eu procurar aqui um vídeo para mostrar para vocês. Eu tinha baixado já um vídeo, mas eu acho que eu vou... Pior, é um vídeo longo de 29 minutos. Bom, eu vou colocar aqui no chat para depois vocês assistirem. Pera, desliga, pronto. Ó, vou mostrar para vocês a telinha do que eu tô vendo agora. E por que eu tô falando desse Matarazzo? Porque ele foi um imigrante italiano que... Não, ele também é o Barão de Mauá, que eu queria mostrar. Esse cara aqui. Ele veio da Itália sem erandeira, mas ele entendia como, por exemplo, fazer processamento de farinha, ou seja, pegar o trigo e transformar em farinha. E no Brasil não tinha uma indústria de trigo. E olha que bizarro, a gente consome no Brasil macarrão, a gente consome pão, e não tinha nada disso até o começo do século passado. Esse imigrante veio, percebeu que não tinha, e daí ele começou a fundar indústrias. Ele foi o cara mais rico da América Latina. Ele tinha, na América Latina, mais de 40 mil empresas. Tá? A família é riquíssima, riquíssima, riquíssima. Mas, voltando para o nosso conteúdo. O que acontecia por nós não termos muitas indústrias? Nós tínhamos uma produção muito pequena, tá? E tudo que era produzido era vendido e vendido caro. Tá? Um exemplo besta. Antigamente, não tinha televisão, óbvio, mas tinha rádio. Vocês têm alguma noção do quanto tempo demorava para chegar uma rádio aqui no Brasil? Visto que a gente comprava da França. Quanto tempo demorava para chegar uma rádio da França aqui para o Brasil, por exemplo, para Minas Gerais? Alguma ideia? 2 anos? Devia vir de navio, então deveria demorar muito, né? Exatamente, Alisson, 2 anos. E detalhe, Alisson, você, para receber a rádio, você tinha que pagar à vista. Nota em cima de nota. Chegou quebrado, azar o seu, porque não tinha código de defesa do consumidor. Então, além de demorar 2 anos, custar hoje o equivalente a 15 mil reais pagos à vista, se chegasse quebrado, ema, te juro. Era assim. Mesmo assim, vendia muito, tá? Porque, como não tinha produto, tudo que era fabricado pelas indústrias tinha consumo aqui no Brasil. Só que é óbvio que esse consumo era de pessoas ricas.
Pessoas mais pobres tinham acesso à rádio, gente? Não tinham. Alguma vez vocês já ouviram na família de vocês histórias de quando as famílias tiveram, por exemplo, a primeira televisão? Assim, meu avô falava, né? É um evento, né? O pessoal se aglomerava, né? Para comprar já era difícil, né? Era muito caro na época, mesmo em preto e branco, né? O rádio mesmo era um caixotão. Eu lembro que tem na casa do meu avô, era um tamanho de um armário, né? Enorme. Alisson, caríssimo, caríssimo. A primeira televisão que teve na minha cidade natal, eu nasci numa cidade que se chama Presidente Venceslau, uma cidade bem pequenininha, que é no estado de São Paulo, é a penúltima cidade do estado de São Paulo antes de chegar no Mato Grosso do Sul. A primeira televisão que chegou na minha cidade foi em 1965, foi na rua da casa da minha avó materna, e assim, juntava 30 pessoas na casa daquela senhora, a coitada que comprou a televisão, e ela começou a colocar a televisão do lado de fora da casa. Porque as pessoas, assim, ficavam tentando abrir a janela para ver a televisão. Então ela acabou desistindo e colocava a televisão lá e ficava servindo água para o povo, porque era muito caro, né? Só para constar, as primeiras televisões nos Estados Unidos, né, que foi o país que deu origem a esse produto, as primeiras TVs surgiram em 1930, tá? Então demorou 30 anos até chegar ao Brasil, tá? Aliás, 35 anos mais ou menos até chegar ao Brasil. Bom, então, o que tinha também entre 1910 e 1939? População rural, não tinha, para vocês terem ideia, antibiótico, não tinha saneamento básico, não tinha escola, não tinha hospital, é uma série de não tínhamos. E tinha muita pobreza. Gente, muito, muito, muito miserável. E uma coisa muito importante, as famílias, nascia muita criança, morria muita criança, mas os pais, por causa dessas condições duríssimas de vida, eles viam filhos, na verdade, como mão de obra. Tá? Então, as famílias eram imensas, tanto porque não tinha anticoncepcional, não tinha televisão, morava tudo em sítio, e também porque ter bastante filhos ajudava a família a cultivar o sítio, fazer horta, fazer plantação, tá? Aí agora vamos falar também de como as coisas mudam. Talvez as avós de vocês, talvez a bisavó. Mas vocês percebem, com pessoas um pouco mais velhas, que eles não têm paciência com criança. Vocês já repararam? Que o pessoal de antigamente batia muito nos filhos, tinha pouco espaço de conversa entre pais e filhos. Era aquela coisa do respeito, mas na verdade é respeito e medo, sabe? Não era uma coisa assim muito amorosa. Bom, isso já perceberam isso na família de vocês? Ou na família de algum conhecido? Já, né? Dá para notar a diferença na criação, né? Quando você compara nossos avós, eu percebo que eram muito mais rigorosos, né? A questão, às vezes, de meu avô, por parte de mãe, era descendente italiano, então tinha toda aquela cultura, né? Mas realmente você falou, a questão da temer a pessoa e aprender pela dor, né? Se fizer errado, vai aprender pela dor. E aí, e se eu falar para vocês que esse comportamento de famílias tem a ver com a economia do país? Vocês vão acreditar em mim? Vocês já tinham alguma vez pensado ou ouvido falar a respeito? Então, Não, nunca. não. Ó, então, indo por partes. Ó, Alisson, você queria comentar alguma coisa? Não, é só falar que eu também nunca tinha ouvido falar. Ó, tem alguns fenômenos que acontecem na sociedade que a gente não sabe direito se começou na economia, se começou na sociedade, quem começou primeiro. Mas, sem dúvida, eles são relacionados, tá? Então, vamos parar para pensar nesse período do começo do século passado. Vamos fazer de conta, tá? Que o Alisson, ele, com essa idade, ele já é casado, óbvio. Ele deve ter, a essa altura, uns 5 filhos. Ele é uma pessoa pobre, tá? Assim como a maioria da população. Pobre, pobre, pobre de Maré de Si. E ele trabalha
estamos em Minas colhendo café, tá? Porque Minas é café e leite desde sempre, tá? Bom, Alisson, você acha que você tem alguma condição efetiva de melhorar de vida? Não, né? Nessa circunstância, né, nesse período, não tinha muito o que fazer. É a questão mesmo de os filhos te ajudar com mão de obra, né? Você pensava, era mais um número, né? Uma questão. Exatamente. Olha só, o Alisson, gente, ele casou novinho. Ele tem 5 filhos. Ele mora no meio do nada. Ele tem que colocar o pão na mesa e toda hora tem uma criança nova. Ele não tem estudo, não conhece ninguém na cidade. Ele está condenado a ficar vivendo essa vida, quer goste, quer não. Vocês acham que o chefe do Alisson é legal com o Alisson? Trata ele bem, trata com respeito? Nem um pouco. Nada, nada mesmo. Inclusive, muitos colonos italianos fugiram de fazendas porque os proprietários das terras achavam que os italianos iam aguentar receber castigo físico como os coitados da mão de obra escrava eram forçados a tolerar antes. Então, muita gente fugia, tá? Fugia com a roupa do corpo, porque os patrões das fazendas batiam nos funcionários, gente, não é zoeira, batiam. Imagina você sair do seu país para trabalhar em uma condição muito difícil e ainda apanhar. Isso acontecia, Alisson, ia acontecer com você também. Então, sabe aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Veio dessa época, tá? O chefe mandava, o chefe determinava, você ficava preso à terra, tá? Essas relações, o jeito como funcionava a economia, eram repassados dentro de casa. O cara, o Alisson, ele chegava às vezes a tomar uns cascudos do chefe dele ou do capataz. É aquela história. Tem gente que quando, não estou dizendo que todos, mas que quando está frustrado com o chefe, chega em casa e chuta o cachorro. O que o Alisson ia fazer? Chegava em casa, via aquele monte de criança, ia ter paciência para conversar? Ia ter paciência para brincar? Ia ter paciência para alguma coisa? Não ia, tá? Então, nessa ocasião também, eram muitos frequentes, por exemplo, muito frequentes, aliás, castigos físicos, era muito frequente, por exemplo, violência doméstica, era muito frequente também casos de alcoolismo. Tem na família de vocês, ou teve, algum tio-avô, alguém lá das antigas com problema de alcoolismo? Da parte da minha mãe teve vários, inclusive a minha avó, que faleceu novinha, acho que com 47 anos por causa do alcoolismo. A vida era muito difícil, né? Casou muito novinha, com um homem mais velho, obrigada pela mãe. Trocentos filhos, né? Porque é a mesma história que você contou, tinha que ajudar na roça, né? Minha mãe trabalha desde os 4 ou 5 anos. Então, a saída era o alcoolismo para ela, coitada. É uma vida de, desculpa, perdão de expressão, burro de carne. Trabalha, Sim. trabalha, trabalha, não tem, sabe? O Alisson, você ia comentar alguma coisa? Eu ia falar que por parte de álcool, não. O problema não, foi mais por questão de cigarro mesmo. Uhum. É um outro problema, mas também é um mal também. Também é um problema. Na minha família, pra vocês terem ideia, dizem que japonês é santo, nunca acreditem nisso, tá? Nunca. Por parte de meu avô paterno e a minha avó paterna, os pais do meu avô e da minha avó, ambos eram alcoólatras, fugiram e abandonaram a família. E japonês. Dizem que japonês é certinho, não sei o que. Aqui, não é, tá? Por que eu tô contando essas histórias todas para vocês? Para tentar mostrar que, em muitas medidas, economia e sociedade, a gente não sabe direito quem começa o quê, mas o caso existe algum nível de relação. Então, por exemplo, eu tenho certeza que quando vocês eram pequenos, algum tio-avô, algum avô, talvez, a mãe e o pai de vocês, talvez conversassem com vocês, talvez não, mas com certeza conversavam mais com vocês do que eles conversavam com os pais deles, né? E com alguma frequência, vocês devem ter ouvido assim, que a Lara é uma menina muito respondona. Rodrigo é um menino muito respondão.
E você não estava respondendo, você só estava conversando. Mas por quê? Gerações antigas não tinha muito essa coisa de conversar, era respeito pelo temor, que era exatamente o que acontecia nas relações de trabalho, nas relações do comércio, da economia brasileira, tá? Então, quando você tem populações sem estudo, sem possibilidade de vida, a relação fica mais brutalizada? Fica, tá? Isso melhora? Graças a Deus melhora, tá? O que aconteceu depois? Então, peraí, antes de eu continuar. Gente, até aqui tá tudo certo? Tá tudo bem? Tudo Tudo certo por certo. enquanto. Tá? Então, assim, eu sei que vocês não, essa tá falando, meu Deus do céu, esse monte de coisa, mas é que, gente, especialmente para quem não conhece muito de conceito econômico, fica mais fácil você estudar as fases da economia brasileira olhando para antecedentes familiares do que eu começar, por exemplo, a falar de hiperinflação, que não faz muito sentido para a maioria das pessoas sem um contexto, tá? Bom, depois dessa primeira fase, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, o que aconteceu? A Segunda Guerra, tá? O que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial? Em linhas gerais, aconteceu o seguinte: quando aconteceu a Primeira Guerra, a Primeira Guerra foi causada por problemas na hora de você dividir territórios. Então, o que aconteceu? Para início de conversa, os parentes do Mendo, portugueses, os parentes do Rodrigo, também portugueses, deixa eu procurar aqui uma imagem para mostrar para vocês. Eles descobriram o continente inteiro, descobriram entre aspas, tá? Descobriram todo o continente e eles dividiram entre si, tá? Então, toda a América Latina ficou entre espanhóis e portugueses. E lá em cima, nos Estados Unidos, na verdade, a Inglaterra tomou, né? Porque em termos práticos ela não teria nada. O que aconteceu foi que as pessoas não ficaram felizes, tá? Olha só, o mundo é o mesmo. O pessoal descobriu, mas não foi Deus, entre aspas, que apareceu e falou assim, olha, isso aqui é de Portugal, isso aqui é da Espanha. Então, com o passar dos anos, essa divisão injusta começou a dar problemas. Por exemplo, todo mundo aí já viu Piratas do Caribe, não viu? Aquele filminho? Começou a existir atos de pirataria. Então, Holanda, França, Bélgica, vários países começaram a contratar piratas para roubar navios espanhóis e portugueses, porque o pessoal estava piscirico da vida, que eles não ficaram com nada na divisão. E essas brigas, elas só foram piorando, até que chegou a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, o que aconteceu? A Alemanha estava furiosa. Deixa eu mostrar, antes de mostrar a inflação, mostrar o Kaiser da Alemanha. O imperador da Alemanha. Ele estava furioso porque ele não herdou nada. A Alemanha não tinha nada. E ele achava injusto. Tudo está na mão ou de portugueses, ou alemães, né, ou então espanhóis. E ele começou, né, a movimentar exércitos. Então, o começo da Primeira Guerra Mundial foi causado por insatisfações na divisão dos novos mundos, África e também América. Bom, o que aconteceu com uma guerra? Quem perde paga a conta. No caso da Primeira Guerra Mundial, quem perdeu foi a Alemanha, o Kaiser, tá? Então, a Alemanha foi condenada a pagar toda a conta da guerra. E aí surge um negócio que se chama hiperinflação. Essas fotos aqui são fotos de 1910, 1920, do começo do século passado. As crianças brincavam. Esses tijolos são maços de dinheiro. O dinheiro tinha tão pouco valor que as crianças brincavam com ele. Esse carrinho aqui, o pessoal brinca, cheio de nota, era para esse senhor ir comprar pão. E não era quilos e quilos de pão, era um saquinho de pão. É isso que a gente chama de hiperinflação, é quando o dinheiro perde o valor de compra. Mesma coisa que eu dizia assim para vocês. Comprei esse ventilador hoje, tá? Por R$15. Amanhã ele vai estar custando 17, só que o meu salário não subiu. Ou seja, gradativamente o nosso dinheiro vai perdendo o valor de compra. É o que está acontecendo hoje também com o Brasil.
as coisas estão subindo muito e o nosso salário não acompanha, tá? Mas nada igual à Alemanha. E aí, por que eu estou contando essas histórias todas? Porque o Hitler, que surgiu na Alemanha, por que o bonito surgiu? Deixa eu mostrar aqui a telinha para vocês. Por que o Hitler apareceu na Alemanha? Porque, gente, se tratava de um país que estava basicamente de joelhos, era um país que estava empobrecido, a população estava frustrada, e eles acabaram elegendo uma pessoa que prometeu trazer tempos de glória para a Alemanha, prometeu novos territórios, prometeu uma série de coisas, tá? E principalmente, o Hitler prometeu que não ia mais fazer a nação alemã pagar sozinha pelos custos de uma guerra, tá? E aí, o que aconteceu? Teve a Segunda Guerra Mundial. Quem que estava brigando na Segunda Guerra Mundial? Quem estava junto com Hitler? Junto com Hitler tinha um outro rapaz que se chamava Mussolini, rapaz não, um outro ditador que se chamava Mussolini, que era um ditador italiano, esse cara aqui, e também o imperador Hirohito. Hirohito, imperador, que era o imperador japonês. Esses três soberanos se uniram e basicamente lutaram contra o mundo todo. Essa foi a Segunda Guerra Mundial, tá? Como a gente sabe, Hitler perdeu e cometeu suicídio para não ser pego pelos aliados. O Hirohito assinou a rendição depois de 2 bombas atômicas. E o Mussolini foi pego pela população tentando fugir e foi linchado pela população. A despeito da guerra toda, o que aconteceu? Teve coisa ruim com a guerra? Teve. Todo mundo aí já viu fotos de campos de concentração. Todo mundo aí já viu foto, já viu filmes de guerra. Mas o que acontece com guerras, gente? Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Todos os lados envolvidos em uma guerra vão investir em uma coisa que faz diferença depois. Essa coisa é tecnologia. Há muito tempo, a humanidade sabe que não basta você ter exércitos imensos, você precisa de tecnologia para vencer guerras. Então, durante as guerras, costuma-se também ter muita inovação tecnológica. Por exemplo, vocês usaram quando da última vez o micro-ondas? Uma semana, eu acho. Uma Atrás, semana? para esquentar a comida, porque eu não comi na hora que tinha feito. Uhum. Mas alguém usou micro-ondas recentemente, gente? Bom, devo dizer que o micro-ondas é meu melhor amigo, né? Eu sou uma criatura preguiçosa, eu pego coisa do freezer, taco no micro-ondas e como feliz. Por que eu tô falando de micro-ondas? Acho que vocês já ouviram essa história, tá? Eu acho que a Lara, inclusive, já estudou isso em alguma disciplina do curso dela. Originalmente, essa tecnologia do micro-ondas foi criada para matar inimigos no front. Assim, é bizarro, mas é verdade. O pessoal começou a pesquisa para tentar criar métodos de direcionar calor para matar o povo lá na guerra. Deu certo? Não ficou pronto a tempo, tá? Só que daí, fazendo pesquisas um pouquinho posteriores, o pessoal descobriu que o micro-ondas ele servia, por exemplo, para esquentar alimentos. Então, tem uma série de coisas que a gente usa hoje em dia que são derivados de inovações criadas para fins bélicos, ou seja, para a guerra. Então, micro-ondas é um exemplo, ar-condicionado é um exemplo, internet é um exemplo. A internet, inicialmente, foi um experimento militar para facilitar a comunicação, né, de forma criptografada. Então, tem uma série de coisas muito bacanas que vieram por causa da guerra. Então, assim, guerra é uma meleca? É. A única coisa boa é que traz muita inovação tecnológica. E isso chegou aqui para o Brasil também, tá? E aí, eu vou contar algumas fofocas históricas para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui o mapinha do Brasil. Peraí. O Brasil, originalmente, nós éramos, na época, governados por um ditador que se chamava Getúlio Vargas. Deixa eu mostrar aqui.
Vou mostrar aqui para vocês o Oceano Atlântico. E aí, nessa época, o Brasil continuava sem ter fábricas. E que época que eu estou falando, gente? Eu estou falando mais ou menos desse período aqui da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos poucas indústrias, aqui nós tínhamos, elas eram aí dos imigrantes, mas mesmo assim não era suficiente, tá? O Getúlio Vargas, ele era então o nosso ditador. E o Getúlio, eu vou contar uma fofoca para vocês. A gente sabe que o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Mas vocês sabiam que originalmente nós não estávamos? Que originalmente o Brasil estava com o Hitler? Já tinham ouvido essa história? Não. Puxei aqui na memória agora, falei, eu sou ruim mesmo de história, viu? O Getúlio, ele admirava o Hitler. Inclusive, Getúlio Vargas chegou a mandar adversários políticos para morrer em câmara de concentração na Alemanha. Ele era bem, né? Enfim, quem não saiu do lado do Hitler, a não ser quase no final da guerra, foram os nossos vizinhos argentinos, tá? Sem surpresa nenhuma, vira e mexe vocês escutam falar de criminoso nazista que fugiu para a América do Sul, geralmente ou Brasil ou Argentina. Inclusive, tem um médico nazista que fazia experimentos horrorosos, sabe? O cara era tão maluco que ele pegava gêmeos idênticos e ele colocava tinta dentro dos olhos da pessoa para ver se o olho mudava de cor. Esse cara chamava Joseph Mengele. E ele morreu aqui em Ubatuba, na década de 70, afogado. E morou aqui sossegado a vida inteira. E era médico. Exerceu a profissão de medicina. E só descobriram isso 3 anos depois dele morrer. Mas, enfim, o Getúlio, ele era admirador do Hitler, mas ele mudou de ideia depois, ele acabou ficando do lado americano. E o que acontecia na época aqui no Brasil? Nessa época, estamos por aqui. O Brasil, ele importava tudo da Europa. Nessa ocasião, os Estados Unidos ainda não eram uma grande potência, tá? Era um país importante, mas não era tão importante quanto, por exemplo, a Inglaterra ou então, por exemplo, a França. A gente comprava muita coisa desses países. Com a guerra, o Hitler, o ditador alemão, ele colocou em todo o Oceano Atlântico submarinos. O que os submarinos faziam, gente? Eles rodavam o oceano derrubando qualquer navio que não fosse alemão. Porque o que eles queriam? Enfraquecer o pessoal das Américas. Eles queriam, na base da chantagem, convencer os países a ficarem do lado deles. O Getúlio só ficou do lado dos Estados Unidos quando Hitler derrubou 3 navios brasileiros. 3. Cada navio tinha mais ou menos 3.000 tripulantes que morreram afogados. E isso só aconteceu porque a população brasileira ficou revoltada também, porque se o pessoal não tivesse reclamado, o Getúlio ia ficar em cima do muro até o fim, tá? Mas o que aconteceu? Como a gente não estava conseguindo comprar nada de fora, o governo falou, bom, olha, a gente não está conseguindo comprar nada da Alemanha, a gente não está conseguindo comprar nada da França, nada da Inglaterra, porque tudo que a gente vai tentar pegar ali pelo oceano, nós somos derrubados. Então, o governo começou a estimular indústrias, tá? É o que a gente chama de política de substituição de importações. Então, foi daí que o governo falou, precisa ter indústria? Precisa. Tá, mas para ter indústria, você tem que ter operários que saibam ler, que saibam escrever. Foi só então que o governo começou a criar escola. Fez escola perto de fábrica. Para quê? Para que a população tivesse um mínimo de pessoas que soubessem ler os manuais para saber operar as fábricas, tá? Até esse momento, tinha escola? Tinha, mas eram iniciativas assim isoladas de municípios, de igreja, mas não tinha nada a ver com o governo federal, tá? E aí, nesse período para a sociedade brasileira, foi muito legal, porque foi criado os primeiros centros de ensino técnicos, foram criadas as primeiras universidades. A população brasileira saiu do campo e veio para a cidade, tá? Porque daí, pensa assim, por exemplo, o Alisson, ele estava lá no sítio, amargurado,
colhendo café com um monte de criança. De repente, abriu uma vaga para ele trabalhar numa cidade maior como operário. E como operário, ele vai trabalhar que nem um burro de carga? Vai. Mas ele pelo menos vai ter ordenado, os filhos dele vão poder estudar. Então, Alisson pegou todo mundo, saiu do sítio e veio para a cidade. Se vocês forem puxar a capivara da família de vocês, vocês vão descobrir que mais ou menos entre 1940 e 1960, todo mundo que morava em sítio acabou migrando para a cidade para tentar melhorar um pouco a condição de vida da família. Isso aconteceu com a família de vocês? O meu avô, por parte de pai, né, que eu lembro quando criança, ele migrou, né? Ele morava no sítio, né, no município vizinho, uma cidade menor, migrou para minha cidade aqui, Taubaté, e depois foi trabalhar de um peão de fábrica, vamos dizer assim, né, quando ficou mais velho. Aquela história, por pior que fosse o salário, era mais do que ganhava no sítio. E com você, Rodrigo, como que foi? Eu ia falar isso, tipo, a família da minha avó, no caso, ela saiu da roça para ir para a cidade justamente por causa disso, professora. E de onde que a sua família é? É de Guimarães, né? É uma cidade próxima de Patrocínio. É bem pequeno lá. Uhum. Pessoal, gente, aquela história. Dada a possibilidade, as pessoas elas vão sair do lugar de origem, elas vão mudar, porque ninguém aguenta viver na miséria, ninguém aguenta tanto sofrimento. Os avós de vocês fizeram isso, e vocês, se um dia perceberem que a coisa está muito feia, vocês também vão. Do mesmo jeito que os antepassados de vocês saíram da Itália, de Portugal, do Japão, sei lá, de onde pararam aqui, um monte de gente também está saindo daqui indo para outros lugares. O que importa é você tentar sobrevivência, né? E os avós de vocês fizeram essa migração, foram para cidades, né? E aí foi um momento muito bacana para a nossa sociedade, porque a população começou a ter acesso a estudo, as cidades começaram a se estruturar, começou a ter saneamento básico, começou principalmente por ter mais gente estudando, começaram a desenvolver mais tecnologia que levaram as fábricas a aumentarem ainda mais a produção. O que foi algo muito bom, tá? Aí, depois desse período, a gente teve 15 anos de um período que se chama período dos baby boomers. Vocês já ouviram esse termo, baby boom? Eu tinha ouvido falar em um documentário, mais pela questão dos Estados Unidos, depois da guerra, né? Que todo mundo voltou e naturalmente aconteceu esse boom. Lembra que eu falei para vocês que antigamente as famílias tinham muitos filhos, mas muitas crianças morriam? Então, com a Segunda Guerra, teve também muita melhora no campo médico. Então, por exemplo, antigamente, vamos supor, meninas costumam ter mais isso, tá? Não sei se a Lara já teve. Meninas costumam ter, com alguma frequência, infecções urinárias, tá? É o que a gente chama, por exemplo, de cistite. Lara, se uma moça tivesse cistite nos anos 30 aqui no Brasil, ela ia morrer. Ia dar um negócio que chama sepse. Com certeza. Gente, a única coisa que resolve cistite, que é uma infecção urinária, a única é antibiótico. Não sei se a Lara já teve, mas Já sim. é terrível, é terrível. Não desejo isso para ninguém. É medonho, de doloroso, angustiador, é horrível. Enfim, e aí, o que acontecia? A população tinha muitos filhos, mas os filhos morriam. Então, o pessoal mais antigo falava assim, a avó teve 10 filhos, mas que vingaram foram 6. Ou seja, de cada 10 filhos, 4 morreram. O que é esse baby boom? O pessoal voltou da guerra, a sociedade estava melhor, tá? As cidades estavam mais estruturadas, tinha escola, tinha mais emprego, era tudo perfeito, maravilhoso? Não era e nem nunca foi. Mas era melhor do que qualquer outro período histórico que a gente já tivesse vivido antes, tá? Então, como consequência, quem nasceu, viveu.
É daí que vocês têm aquelas famílias dos avós de vocês, aí sim, dos avós, que aquelas famílias de 11, 12 filhos. Porque todo mundo que nasceu vingou. Meu avô paterno tinha 8 irmãos, ele era o nono. A família da minha sogra tinha 11 irmãos. Eram famílias, assim, gigantescas. As famílias dos avós de vocês, é grande assim também? Minha avó acho Sim, que tem sim. 50 afilhados. Só que aí eu não tenho nem ideia como é que funciona isso não, professora. 50 filhados? Gente, dá um quê Isso. de presente para as crianças, cara? Bombom? Porque, A, onde que ela morava, acho que era fruta, pão de queijo, essas coisas. cara, que céu! Que loucura! 50? Sua avó era muito gente boa também. É sua avó, né? Isso, isso. Nossa, ela devia ser uma pessoa muito. Aliás, ela deve ser uma pessoa muito querida, porque escolherem 50 vezes ela para ser madrinha, Sim, sim. gente. Agora, tipo, filho, professora, ela teve 8, só que ficou 7. É. E ela com certeza devia ter um monte de irmão também. Alisson, Sim, lá, sim. vocês lembram de número de irmãos que os seus avós tiveram? Meus avós, não é ao menos, era 4 mais ou menos. Não foi tantos assim. Só que por parte do meu pai, daí teve uma que morreu na época da infância, né? Morreu por uma doença que hoje tem vacina, eu nem lembro, catapora, alguma coisa assim. Pegou e não teve jeito. Mas, nossa. Minha avó paterna, acho que ela tem uns 4 irmãos, mas na parte da minha mãe tinha bem mais. Mas eu não vou saber, eu não conheci todos, muitos morreram também bem, bem jovens. Então, eu não conhecia, a gente não tinha muito contato, porque a minha mãe praticamente foi doada. Então, a gente foi ter contato com eles, eu já era nascida e muitos deles já não eram vivos, mas aí de vez em quando eu ouço falar, ai, o tio fulano, aí eu, quem é esse? Ah, é irmão da minha mãe, como assim você não sabe? Eu falo, gente, quem é esse aqui nessa foto? Eu nunca vi, nunca. Ah, morreu tem muito Gente, tempo, eu era menina, minha mãe fala aí como é que eu ia saber, gente? gente, Mas não é assim, estranho. tem muitos, e tinha os filhos do primeiro casamento, né, que tinha isso, separava da esposa, mas não podia casar de novo. Então, os filhos eram bastardos, né? Digamos assim, não era registrado. É aquele, você sabe que é filho, é criado como, mas não tem registro. E tem os da pulada de cerca. Uhum. Então, Antigamente era é tio que status não você acaba ter mais. esposa e namoradas. Sim, Gente, meu avô era desse tipo aí. Difícil. é, o pessoal fala que antigamente o pessoal era mais honesto. Eu falo, gente, Ah, não. mas não era mesmo, viu? Ah, não era, não era. Porque numa dessas eu tenho tio que morreu por mentira. Chegou no bar contando vantagem que estava com a carteira cheia de dinheiro. Mentira, não tinha nada. Mataram ele para tomar a carteira e não tinha nada na carteira dele. Gente, que Mentiroso. tonho. Olha que tonho. Ai, meu Deus do céu. Não é nem de rir, né? Mas. Aí é Cara, sim. no funeral, desculpa falar, mas no funeral, certeza que o povo devia estar. Ai, mas que otário, gente. Como que morre Não desse é. jeito? E ainda dá despesa para a família, porque se ele Ah, não tinha família, muito menos, né? ai, meu Deus do céu. Porque eu falo, o pessoal fala, antigamente as coisas eram melhores. Eu falo, gente, Não era. não. O pai da minha avó japonesa, isso porque falando de japonês era certinho. Ele tinha 3 crianças pequenas, 3 meninas. A esposa dele ficou doente e foi hospitalizada. Quando ele se viu sozinho com as 3 crianças, ele falou, vou ali comprar cigarro e já volto. Nunca mais voltou. Ele deixou 3 crianças dentro de casa que foram resgatadas por familiares dias depois.
Tipo, criança de 5 anos. absurdo. Louco. E o pessoal falando, antigamente que era bom. Era. Tá, tamo vendo. Gente, então, ó, essas coisas malucas que acontecem na vida de vocês, também na vida da minha família, é a tônica, na verdade, da nossa sociedade, tá? Então, em algumas medidas, os tempos atuais são melhores do que os antigos, porque tem uma coisa que sociólogos adoram falar. A miséria destrói laços. Quando a população é muito pobre, quando não tem acesso a muito estudo, quando não tem acesso a perspectivas, as relações humanas elas ficam esgarçadas mesmo, né? E isso, com o passar dos anos, na nossa sociedade melhorou muito. E, de novo, a gente não sabe se a economia melhorou a sociedade, se foi a sociedade que melhorou a economia. Eu não sei, sabe? Eu dou um doce para quem um dia responder isso. Mas o caso tem correlação, tá? E o caso nesse período, entre 1945 e 1960, é aquele período das famílias, aí sim, gigantescas. Famílias de 12. Porque o que acontecia? Não tinha método anticoncepcional ainda, tá? O primeiro anticoncepcional chegou no Brasil em 1965, eu acho, tá? Então, não tinha planejamento familiar. Então, assim, quando veio criança, veio de um monte, e aí já tinha médico, já tinha remédio. Era perfeito? É óbvio que não. Mas era melhor do que, né? Do que 500 anos de história anterior. E daí, também nesse período, governos estaduais, municipais e federais começaram a investir mais em ensino básico. O que é ensino básico? Saber ler e escrever 4 operações, né? Nesse período também, começou a se intensificar a industrialização. Bom, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente viu até agora que, primeiro, o Brasil inicialmente não tinha indústria nenhuma, depois vieram os alemães e os italianos e abriram algumas indústrias, e depois o Brasil começou a ter indústrias para substituir as importações, porque estava tendo guerra, a gente não tinha como importar. Daí tudo bem. O que o governo brasileiro fez? Vocês lembram que eu falei para vocês que o Getúlio Vargas, ele era xará do Hitler, ele desceu do muro bem depois? Bom, sim, aí ele se tornou um aliado, mandou os pracinhas, os soldados brasileiros para a Itália, os pracinhas fizeram coisas muito bacanas mesmo, tá? O pessoal era porreta mesmo. Só que, pessoal, o Getúlio não era nada bobo. O Getúlio fez essas coisas almejando alguma coisa, vocês concordam? Ele não ia descer do muro a troco de nada. O que ele pediu em troca? Ele pediu indústrias, tá? O Getúlio, ele falou o seguinte, vou ser aliado, vou ajudar com contingentes de praças, de soldados para lutar na guerra. E, gente, só uma fofoca, tá? As batalhas travadas na Itália foram as batalhas depois do dia D, o desembarque da Normandia, que é aquele filme lá do resgate do soldado Ryan. As batalhas na Itália foram as mais violentas, sanguinolentas, assim, cruadas que teve em toda a guerra. Por quê? Foi nos Alpes, tá? A guerra na Itália não chegou a acontecer dentro das cidades, ao menos não as maiores, aconteceu nos Alpes. Então, era um lugar frio da moléstia. Frio da moléstia. E soldados com sangue nos olhos, então foram super violentos e foi para lá que os nossos pracinhas foram. Mas o Getúlio, ele não fez de graça. Ele não fez querendo ser bonzinho. Ele queria indústrias. E aí, o que o Getúlio fez? Ele falou o seguinte, então, eu estou ajudando, beleza. Agora eu quero a minha contrapartida. Dinheiro, indústria. Então, qual foi o símbolo dessa união entre americanos e o governo brasileiro? A instalação da Ford aqui no Brasil. A mesma Ford que saiu do Brasil no ano retrasado. Vocês saberiam me dizer por que a Ford vir aqui para o Brasil foi assim uma coisa... Foi negociada com vidas humanas, tá? Pracinhas foram ir lutar na Itália para que empresas como a Ford viessem para cá. Vocês sabem por quê que o Getúlio pediu especificamente isso? Tem aquela questão do Fordismo, né? Do autoprodução, essas coisas assim, né? Tipo, em mais escala. É isso que eu lembro agora, não.
Resgata da mente. Rodrigo, é por aí. As indústrias automobilísticas, na época, eram as indústrias mais tecnologicamente avançadas do planeta. Então, trazer uma indústria dessas e alimentar toda uma indústria de fornecedores de tecido, de tinta, e estimular outros setores econômicos, ponto 1. Ponto 2, iriam atrair outras montadoras, outras fábricas de ponta para chegarem aqui no Brasil. Então, o Getúlio fez isso. Aí a Ford falou, beleza, a gente vai, mas nós queremos também algumas contrapartidas. O que o pessoal da Ford pediu? Eles pediram que, beleza, a gente vai para o Brasil, temos interesse no Brasil, mas nós queremos estradas, nós queremos rodovias. E aí, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram os avós de vocês, bisavós, pessoas mais antigas, falando que antigamente pegavam um trem? Pegou o trem de, sei lá, de Taubaté para chegar em Santos? Já ouviram alguma coisa assim? Sim, já ouvi, né? Falar, mas é a questão, houve o sucateamento, né, da ferrovia, né? Em detrimento das rodovias, né? Exatamente. O governo brasileiro fez uma opção, bem sucedida ou não sei dizer, mas ele optou por desinvestir em ferrovias, que são, na verdade, bem mais baratas, e colocou isso em rodovias, porque se não fizesse estrada, a Ford não viria. Tá? Então, houve, desde 1950 até os dias de hoje, um verdadeiro sucateamento da malha viária. Tá? Então, é por isso também que, por exemplo, quando tem greve de caminhoneiros, o Brasil para, porque o Brasil não investiu desde essa época, e ó, a gente está falando de coisas de 80 anos atrás, tá? De 80, 70 anos atrás. Em 70 anos, o Brasil não fez novos investimentos em outros modais, tá? Então, antes, o Brasil investia, mal e porcamente, em transporte por rio, em transporte por ferrovia, não investia em estrada. Depois desse acordo, foi 100% estrada. Um outro exemplo, vocês já viram esse personagem aqui? Deixa eu mostrar a figurinha para vocês. Já viram a figurinha do Zé Carioca? O Zé Carioca, ele foi um personagem feito pelo Walt Disney para celebrar essa união entre os americanos e os brasileiros. Tá? E, inclusive, nós temos uma base norte-americana, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte. Então, foram feitos vários conchavos, tá? Que podem ser questionáveis, até podem, mas eles trouxeram muitas indústrias aqui para o Brasil. Tá? E por que indústria é uma coisa boa? Não estou falando em termos de meio ambiente, tá? Mas em termos de renda e de sociedade. O trabalho industrial, você precisa ter mais estudo, você precisa morar em cidade. Com isso, com mais estudo, né? Com mais urbanização, com mais renda, todo mundo melhora. Tá? Então, a partir desse momento, a economia brasileira realmente começou a andar. Só que, olha só, isso que aconteceu no Brasil, mais ou menos em 1950, aconteceu na Europa no ano 1800. Tá? Então, a gente estava tendo, em 1950, a nossa Revolução Industrial, coisa que aconteceu na Inglaterra lá em 1700 e alguma coisa, na França por volta de 1800. Então, Lara, você sabe por que as pessoas não gostam de história? Porque as pessoas decoram as datas. A gente decora a data da Revolução Industrial, mas a gente faz isso para estudar para o vestibular, mas as pessoas, na verdade, não explicam, muitas vezes, que tem relação. A gente teve 150 anos de atraso na entrada no mundo industrializado. Porque antes, no comecinho do século passado, a gente não podia dizer que era industrializado. Não tinha cabimento a gente falar que era industrializado. Agora, a gente podia. E aí, o efeito foi imediato. Então, olha só, em 1910, uma pessoa de 42 anos já estava no fim da vida.
tá? Tipo, eu daqui a 6 anos, pé na cova total. Eu já seria provavelmente bisavó, inclusive, tá? Mas aqui, quando a população começou a ter acesso a remédio, começou a ter mais estudo, começou a morar em cidade, etc., as pessoas começaram a viver mais. Então, se aqui as pessoas chegavam até 42 anos, em 1960, a gente já chegou a mais ou menos 62 anos, tá? Brincando, quase 20 anos a mais de expectativa de vida, tá? A produção industrial do Brasil é óbvio que aumentou e a população também melhorou muito, muito mesmo a renda. Gente, está tudo bem até aqui? Alguma novidade? Tudo bem. Bom, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ouvi errado. Acho que eu ouvi errado, né? Deixa eu ver se eu acho para vocês um negocinho para mostrar. E aí, caramba, eu ia mostrar para vocês um vídeo, mas eu acho que esse vai ter que ficar para a aula que vem, porque vai ficar muito em cima do nosso horário de terminar se for passado. Mas eu tô trazendo, gente, aí vou fazer um negócio que às vezes eu chamo de zoinho com zoinho, tá? Eu às vezes vou ampliar a tela assim para pontos de mais destaque. Eu estou fazendo essa história toda, falando da história do Brasil, econômica, por 2 motivos. Primeiro, se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente também não sabe para onde a gente vai. Então é importante a gente entender por que no Brasil as coisas são de um jeito e não de outro. E segundo, na nossa aula que vem, o foco vai ser falar da chamada nova economia. Ou seja, o que vai ser do mundo no pós-pandemia? Nenhum de nós é vidente, nenhum de nós entende de artes mágicas para a gente saber como vai ser o futuro. Mas nós já temos indícios muito claros de como vai funcionar a economia, tá? E aquela história, as informações estão aí. Muito provavelmente, vocês 4 vão ser favorecidos, mas a coisa toda vai ser muito, como eu disse, muito ruim para alguns perfis de profissionais, o que seguramente não vai ser o caso de vocês por alguns motivos que eu vou explicar na próxima aula, tá? Mas só continuando para fechar, e agora eu posso andar um pouco mais rápido também, porque agora já está mais próximo de onde nós estamos hoje, tá? Bom, dali para frente, o que começou a acontecer? O mundo começou a melhorar, tá? De verdade, melhorar mesmo. Então, por exemplo, hoje em dia, você vai mexer no seu celular e você vai ver um monte de notícia. Fulano que matou ciclano, que sequestrou não sei o que lá, que aconteceu isso. Dá a sensação de que o mundo é um lugar horroroso, que as pessoas são malucas. A verdade é, malucas as pessoas sempre foram. A humanidade nunca foi 100% justa e nem correta. Mas, historicamente falando, não tem período histórico melhor para a sociedade humana como um todo, do que diz respeito a estudo, a saúde, a alimentação, do que o de agora. Tá? Hoje a gente vive em um planeta que, pelo menos, injustiças existem, mas as pessoas se indignam, elas não acham normal, não acham natural. Tá? Por que a gente tem essa sensação de que tudo era melhor antes? Simplesmente porque antes não era noticiado. Tá? Aquela história. Hoje em dia, a gente tem acesso a tudo muito rapidamente. A gente sabe das coisas que aconteceram para ontem e nós temos também órgãos de notícias, né, que são sensacionalistas. Então, a gente fica com a falsa sensação de que hoje as coisas são horrorosas, mas, na verdade, em momento algum da história, a gente teve tanta paz e tanta prosperidade quanto a gente tem hoje. Tá? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente está vivendo hoje o melhor dos mundos? Talvez eu tenha a sensação que vocês podem até não concordar, tá? E tudo bem. Em muitos aspectos, pode ser que eu esteja errado, é óbvio, tá? Eu vou sugerir a vocês, caso vocês gostem de ler,
Tem um livro que se chama Armas, Germes e Aço, tá? É um livro muito bacana mesmo, que em termos práticos fala de como a humanidade, na verdade, hoje é terrivelmente mais segura, terrivelmente menos violenta, mais justa do que já foi em qualquer outro momento da história. Esse livro, gente, é super, super, super bom, tá? Recomendo muito fortemente mesmo, tá? Mas continuando e andando um pouquinho mais rápido. A população, com o passar dos anos, não parou de crescer. O que começou a acontecer? A população também começou a ter acesso a muitas fábricas, a muitas lojas. O que acontecia antigamente? Você queria comprar carro, você ia ter, talvez, uma ou duas montadoras para você poder escolher, né? E você não ia nem poder escolher o modelo, você ia poder comprar aquilo que a fabricante decidisse fazer. Já mais recentemente, dos anos 1970 para cá, você tem como escolher fabricante, você tem como escolher cor, você tem como escolher modelo. Por quê, gente? Começou a ter mais indústria no mundo. Com mais dinheiro, também tem mais indústria, tá? Então, começou um ciclo virtuoso na economia. Ciclo virtuoso na economia é quando, por ter mais gente ganhando dinheiro, essas pessoas gastam dinheiro. Com isso, gerando novas indústrias, com isso, originando novos negócios, tá? E a produção é igual à demanda. Ou seja, antigamente, se você queria comprar um produto, você ia comprar aquilo que o fabricante queria te vender, aquilo que tivesse na loja. A partir de 1960, as indústrias já estavam tão desenvolvidas que a pessoa que quisesse comprar, ela conseguia sem pagar tão caro e sem pegar filas de espera de 2 anos de produto, tá? Só que isso degringolou de 1970 para cá. E isso eu acredito que vai ficar para a semana que vem, tá? O que aconteceu? O que aconteceu foi que daí começou a ter empresa de mais, renda de menos. Outra coisa, os países, para se reconstruírem da guerra, eles pegaram dinheiro emprestado. Esse dinheiro emprestado não foi pago durante toda a década de 50 e de 60. Veio a cobrança na década de 70, 15 anos depois da segunda, mais de 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Resultado, os países começaram a quebrar. O Brasil é um caso específico. O Brasil quebrou 10 anos depois, porque o Brasil fez uns acordos aí meio malucos e a gente teve crises 10 anos depois, e quando a gente teve crise foi pior do que em todos os outros países, tá? Mas aí é uma história que eu vou ter que deixar para a semana que vem. Meninos, até aqui tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, algum problema? Tá tudo certo? Tudo É certo. ok. Só uma coisa. Eu fui dar uma olhada no Moodle antes. Nos modelos, por exemplo, de resposta, tem RA seria o número de matrícula, que é para Registro escrever? acadêmico, Ah, tá. Entendi. certinho? Então, ó, gente, para a aula de hoje, para a atividade dessa semana, só para concluir, aproveitando que o Alisson nos deu essa... Oh, peraí, eu vou ter que entrar isso aí. Ó, temos aqui o modelo de resposta, tá? O que é esse modelo de resposta? Vocês vão assistir a aula que está lá no Moodle, né? Como eu comentei com vocês, geralmente, nas nossas aulas, essas aulas síncronas, eu vou pegar temáticas que eu gostaria de aprofundar mais com vocês, né? Mas vocês vão assistir o que está no YouTube e aí vocês vão juntar esse conhecimento e responder a atividade avaliativa, tá? Dessa semana vale 4 pontos, né? Então, essa aqui é a atividade. Com base no texto O Fim dos Empregos, que está lá no Moodle, né? Com o que a gente está discutindo aqui, com o que está lá na aula, vocês vão colocar item A. Que medidas vocês conseguem imaginar fazer para se manter atualizado dentro de um cenário de mudanças? Tá? Como é que vocês pretendem se manter atualizados? Caso vocês falem, Tchê, eu prefiro esperar
Semana que vem, para responder com mais certeza, não tem problema. Eu mexo com a data, né, da entrega da atividade, tá? Por enquanto, vocês podem só elocubrar, sem grande compromisso, tá? A questão B. Descreva com detalhes como você vê o passado da sua profissão e como você imagina que vai ser o futuro. E daí, o item C é você listar aquilo que você consultou como referência para trazer suas respostas. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Certo. Então é isso, meninos. Meninos, na semana que vem eu os vejo. Caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamações, qualquer coisa, acho que vocês estão lá no grupo do WhatsApp, pode me chamar, pode me escrever, enfim, vocês sabem onde me achar, tá bom? Nós só vamos ter aula síncrona na terça? Na terça, Tá bom, obrigada. tá bom? Imagina. Então, meninos, muitos beijos, qualquer rolo, qualquer problema, me procurem, tá? Obrigada, até semana que vem. Imagina. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Até pessoal. semana que vem. Até semana que vem.